Queridos irmãos, graça e paz. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por este tempo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, queridos irmãos, graça e paz por esse tempo que nós recebemos da parte do Senhor para este dia, quando podemos abrir a sua palavra. Não é verdade? Podemos abrir a sua palavra e podemos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Bem-vindos, todos vocês, graças a Deus. Amém. Muito bem-vindos, meus irmãos. Alegria tê-los por aqui. Graça do Senhor, misericórdia e a paz de Deus seja com a sua vida e a sua casa nesta noite. Amém, amém, graças a Deus. Nossos irmãos do Instagram chegando também. E Maria José por aqui. Amém. Graças a Deus. Roseli. Amém, amém. Que bom. Bem-vindos, meus irmãos. Graças ao Senhor por esta noite, por este tempo. Louvado seja Deus pela oportunidade bendita e maravilhosa que Ele nos dá de nos reunirmos com Sua palavra. Não é verdade? Graças a Deus. Muito bom. Boa noite, Dê. Amém. Bem-vinda. Abraço. Graças a Deus. Nossos irmãos estão chegando. Eu não foi possível avisá-los com mais antecedência, como eu gostaria. Mas espero que alguns irmãos possam chegar. O tempo com a palavra. Lu Alcântara, boa noite. Amém. Boa noite, Lu. Muito obrigado por ter vindo. Bem-vinda, não é? Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor por este tempo, quando podemos abrir a sua palavra e ouvi-lo, né? Ouvir a Deus através da sua palavra, não é verdade? Amém. A gente chegando, irmã Ana Maria Vido de Moura, amém, bem-vinda minha irmã, que bom.
Wanda Menezes, a nossa prima por aqui, amém, que bom, bem-vinda, não é? Graças a Deus. Muito bom que os irmãos podem chegar, nós podemos olhar a palavra de Deus e pensarmos um pouco sobre os perigos que nós enfrentamos neste tempo dos últimos dias, com base na carta aos Hebreus. Pastor Vanderlei por aqui, bem-vindo. Hoje conversei um pouco com o Vanderlei sobre esses perigos da carta aos Hebreus. Vanderlei também já pregou sobre isto. E é uma carta interessante e muito preciosa. Não é? Irmã Iracema, por aqui, bem-vinda, minha amiga. Irmã Terezinha, também. Pastor Abel, amém, graça e paz. Muito bom. Antes de nós iniciarmos, quero falar um pouco da minha filha Priscila. Ela está recebendo medicamento para cuidar da infecção com o Covid. Tem experimentado dias com dores de cabeça forte, às vezes um pouco amenas, e já estamos no 8º dia praticamente. Ela tem aí mais uma semana, onde nós dependemos da misericórdia de Deus e dependemos da sua graça e do seu poder, não é? Obrigado a vocês que estão orando por nós, pela nossa família, não é? Marta por aqui também, bem-vinda, Marta. Amém. Obrigado, Lu, por compartilhar com tantos amigos e irmãos queridos, não é? E orando pela nossa família, orando pela Priscila, ela está medicada e alterando entre dias com mais dores e menos dores, não é? Esperando em Deus, crendo que ela vai sair dessa, não é? Agora, nós temos muitos irmãos contaminados, pastores, pastor João Marcos Vasconcelos, meu amigo, pastor da Igreja Presbiteriana de Aê Carvalho, orem por ele, pastor João Marcos Vasconcelos, um homem de Deus, né? Pastor Jeremias, lá de Belo Horizonte, um homem de Deus, também está contaminado, orem pelo pastor Jeremias, é um dos homens de Deus do nosso país, né? Pastor Daniel, também presbiteriano, aqui do Grande ABC, continua na UTI por 30 e tantos dias. Vamos pedir um milagre na vida do pastor Daniel, não é? Ok? Major por aqui, amém. Minha prima Dulce também, que bom. A doença não é brincadeira não, Lu, é verdade. Preciso tomar bastante cuidado, não é? A realidade, irmãos, que o nosso mundo tornou-se um mundo mais perigoso do que nós já havíamos experimentado. Para aqueles que estão andando comigo no discipulado, eu venho falando com eles há mais de 10 anos, não é? O mundo vai ficar duplamente perigoso, não é? Obrigado, Lu. O mundo vai ficar duplamente perigoso, mais perigoso, não é? E nós estamos vendo que o nosso mundo está enfrentando perigos em várias áreas ao mesmo tempo. São características, são sinais do tempo do fim. Então, como igreja, a igreja precisa estar atenta, não é? Nós, como cristãos em Cristo Jesus,
precisamos estar atentos para este tempo do fim. Não há tempo para brincar de vida cristã, não há tempo para brincar de evangelho, não há tempo para brincar com uma vida desfocada. É hora de consertarmos a nossa vida, irmãos, arrumarmos a nossa vida, colocar a casa em ordem, porque o arrebatamento se aproxima, o tempo do fim está próximo e os dias do fim serão dias mais tenebrosos. Então, a minha compreensão deste tempo, à luz da palavra de Deus, é que os dias serão mais difíceis. Numa frase curta, sem querer ser o profeta da tragédia, os dias serão difíceis. Os dias serão mais difíceis do que agora. Não é? Então, nós veremos uma linha divisória muito clara entre quem é quem, entre o trigo e o joio, o santo e o sujo, o profano. Não é? Nós veremos uma linha divisória muito clara, mostrando a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Não é? Então é um tempo interessante. Emaelce Vergara por aqui, boa noite. Pastor Paulo Henke, boa noite, pastor. Amém, que bom. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia, porque é melhor abrir a Bíblia, não é? Abrir a palavra e ouvir aquilo que Deus tem na sua palavra para a nossa vida. Hebreus capítulo 2. Vamos lá. Hebreus capítulo 2. Versículo 1. Todo mundo abriu aí, que bom. Amém, amém. Hebreus capítulo 2, versículo 1, e depois vamos orar para declarar nossa dependência do nosso amado Deus. Não é? Você tem a sua Bíblia, é uma boa coisa. A Bíblia, a palavra de Deus, vai ajudá-lo nesse tempo do fim. Não é? Então, abra a sua Bíblia. Na tradução Revista e Atualizada, é a tradução que eu utilizo para o meu estudo pessoal, meu devocional, e é a tradução que eu considero mais próxima dos originais. Todas as traduções são boas, tem algumas novas surgindo aí, só colocando fogo nelas, não é? Mas várias traduções, como Revista Corrigida, NVI, King James Atualizada, King James Fiel, não é? São traduções boas que nós podemos utilizar. E se você pode ter várias traduções na mesa, quando está lendo, estudando, você pode comparar. Isto é de uma riqueza extraordinária. Não é verdade? Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Vamos orar? Lembrando que a oração é o lugar onde nós podemos orar se nós não entristecemos o coração de ninguém no dia. E se nós entristecemos, nós pedimos perdão.
Se a outra pessoa vai perdoar ou não, é uma questão dela com Deus. Tem gente que gosta de viver com mágoa e amargura, e ressentimento, ah, não obedecendo àquela orientação de Paulo em Efésios capítulo 4, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, durante 6 meses, o sol lá no Polo Norte não vem, a pessoa mora no Polo Norte espiritual. Deus, a minha cunhada por aqui, boa noite, querida, abraço. Alessandra também, muito bom. Medite no Evangelho também chegou por aqui, que bom. Meu amigo Francisco Almeida, pastorzão, querido, abraço, meu irmão. Amém. Deus te abençoe. Abraço a sua querida e linda família. Então vamos orar nesse momento. Querido Pai, nós oramos por dependência, oramos por necessidade, oramos porque precisamos do Senhor esta noite. Cada dia precisamos do Senhor. Oh, que bendita dependência, que bendita necessidade que nós temos, porque tu és a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Aleluia. Oh, bendito é o teu nome. Porque nós não dependemos de sofismas, não dependemos do pensamento positivo, não dependemos das filosofias humanas, não dependemos de estruturas, não dependemos de achismos, não dependemos de preconceitos ou conceitos equivocados, não dependemos de teologias liberais, nós dependemos do Senhor Jesus Cristo nesta noite e do seu Espírito que ilumina a nossa mente e traz luz ao nosso entendimento para a compreensão da palavra, da revelação, oh aleluia, e para nos ajudar com poder a respondermos a tua palavra nesta noite. Bendito e doce Espírito, companhia maravilhosa, habitante bendito da nossa vida, venha e ilumina a nossa mente e rompe a nossa cerca de espinhos na mente, para que a palavra entre com poder, como espada que penetra, como martelo que quebra e como fogo do ourives que purifica o ouro. Resistimos a toda a estratégia do inferno para perturbar o nosso tempo, para que todos nós tenhamos um bom sinal nesta noite, em qualquer lugar onde estamos, e os enfermos sejam curados em nome de Jesus, seja com a enfermidade desta época ou qualquer outra, toda dor e enfermidade, repreendemos e declaramos irmãos infectados com a doença deste tempo, curados. Pastor Jeremias Pereira, pastor Daniel aqui do ABC, pastor João Marcos Vasconcelos, minha filha Priscila e outros mais, sejam curados agora de toda enfermidade deste tempo, de toda infecção, e que o vírus morra e saia da vida de cada irmão neste momento onde a igreja está, para a glória de Jesus. Amém e amém. Bom, muito obrigado vocês que têm orado por minha vida e por vida da minha família e pela minha filha Priscila, mais velha, que foi contaminada com o vírus deste tempo. Ela está no 8º dia e necessita das nossas orações. Ajudem-nos nas batalhas. Não é hora de colocar as armas no chão. É hora de continuar batalhando, não só por minha filha Priscila, mas por muitos outros irmãos queridos e amados que estão enfrentando batalhas nesta área com este vírus demoníaco. Nós lemos o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 1, quando o escritor nos diz que, em razão de tudo o que ele declarou no capítulo 1, mostrando que Jesus Cristo é superior aos anjos e a Moisés, e superior a todos nós, porque ele é Senhor, não é, de todas as coisas. Ele é aquele através de quem Deus tem nos falado pela sua palavra,
em razão de quem Cristo é, o escritor diz, por esta razão importa, por esta razão é importante, não é? Por esta razão convém, diz o texto da King James Fiel, não é? Ou a King James atualizada declara, por esta razão é fundamental, não é? É extremamente importante, é uma questão de vida ou morte, que nos apeguemos com mais firmeza, ou que demos uma zelosa atenção, diz a King James Fiel, não é? As verdades ouvidas, ou aquelas coisas que nós temos ouvido da palavra de Deus. Então, o primeiro ponto que quero mencionar aqui é a necessidade de estarmos atentos àquilo que Deus está dizendo nesta hora, Deus está falando nesse tempo. Não é? Alguns irmãos têm me chamado para conversar ou escrevem perguntando se eu percebo que Deus está falando. Claro, Deus está falando, sem sombra de dúvida. O problema não está em Deus e na sua fala e na sua palavra. O problema está com o nosso coração, como o escritor vai recomendar aqui no capítulo 2, versículo 1 da carta aos Hebreus. Por esta razão, ou portanto, convém nos atentar com mais zelosa atenção, o que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Para quê? O próprio texto vai dizer, para que delas, das verdades ouvidas, né, jamais nos desviemos. Nosso grande problema hoje, como igreja, de forma geral, é que nós não estamos segurando, retendo, guardando a verdade que estamos ouvindo da palavra. É verdade também que em alguns lugares a verdade não é pregada. É verdade também que em alguns púlpitos, em algumas escolas, em alguns lugares a verdade está mesclada, misturada, contaminada, não é? A verdade está sincrética. Ela não tem mais a roupa da verdade, ela é uma inverdade ou uma meia-verdade. E doutora W. Tozer, ele diz em um dos seus livros que uma meia-verdade é uma mentira. Uma meia-verdade é uma mentira. Então, em muitos lugares, a verdade é uma meia-verdade. Portanto, ela é uma mentira. Mas o escritor aos Hebreus nos convida a colocar nossa mente, nosso entendimento, aquilo que nós estamos ouvindo e nos apegarmos ou darmos uma atenção zelosa, não é? Verdadeira, àquilo que estamos ouvindo de Deus, para que delas, das verdades ouvidas, jamais nos desviemos. Uma tradução literal diz, para que não vazemos. É interessante isto, porque nosso irmão A.W. Tozer, ele declara em um outro livro que este versículo é um chamado para manter o coração bem vedado. Então, poderíamos ler aqui, nos apeguemos com mais firmeza, isto é, vamos vedar bem o nosso coração, para que as verdades ouvidas não vazem, não se percam, não vão embora da nossa vida, não é? Para que nós não deixemos que as verdades ouvidas elas saiam pelos buracos existentes
no nosso coração. Então a W12 nos convida a vedar bem o coração. E ele faz uma declaração interessante sobre a questão do coração. Ele diz que o coração é o órgão da nossa vida com uma vedação muito complicada. O órgão com uma vedação mais danosa, um órgão mal vedado da nossa vida é o coração. Por isso, Jeremias vai nos dizer que o coração é enganoso. O coração tem buracos, né? Tem fissuras, tem rachaduras, tem aberturas, e a palavra ouvida muitas vezes não é retida, não fica. Não ficando, não produz aquilo para o objetivo que ela foi enviada à nossa vida pelo Espírito Santo através do instrumento que ele deseja utilizar. Como o coração está emburacado, é um coração cheio de buracos, então a palavra vaza, como diz a tradução literal que eu citei aqui agora há pouco. Então o texto aos Hebreus é um chamado para não permitir. Tenha um coração vedado por dentro e por fora. Quando você lembra da arca que Noé construiu, a arca foi vedada por fora. Isto a gente aprende na escola dominical. Deus foi lá e fechou a arca por fora. Então nós podemos orar a Deus que o seu Espírito nos ajude com o seu trabalho bendito de vedar o nosso coração, não é? De fechar o nosso coração de tal maneira que a palavra recebida não vá embora, que a gente não tenha buracos no coração, que nós não tenhamos um coração cheio de rachaduras, e a palavra então se perde. A tradução King James Fiel diz assim: portanto, convém nos atentar com a mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido. É assim que nós estamos fazendo, nós estamos de maneira zelosa, atentos, para que em nenhum momento os deixemos, as deixemos escapar. Então, nosso coração tem uma capacidade enorme de permanecer com buracos, às vezes verdadeiras crateras, e a palavra derramada ali, ela se perde. A tradução King James atualizada, ela diz assim: por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda, de maneira dobrada, de uma maneira mais zelosa, de uma maneira muito mais com fome e sede, não é? Às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas, não é? Essa palavra desviemos, o sentido literal é para que não sejamos levados por uma forte correnteza. Ser desviado aqui, desviar-se aqui, é ser levado por uma forte correnteza, não é? Então, em primeiro lugar, nós precisamos perguntar ao nosso coração se há buracos na nossa vida nesta noite. Buracos que vieram da família, da história familiar, não é? A família é um lugar onde nós somos
solidificados, nós somos abençoados, não é? Nós somos edificados, mas também a família é um lugar onde buracos são criados por aquilo que os papais não deram, não é? Ou por aquilo que os papais deram em demasia. Então, o coração pode ser um órgão que, nesta noite, não está vedado devidamente. Então, a minha pergunta para você é: como está o seu coração esta noite? Não é? Como está a sua vida interior? Não é? Você consegue reter o que Deus tem falado com você? Consegue guardar as verdades que você está ouvindo? Nós temos um tempo com tantas distrações, temos um tempo com tantas vozes, tantos chamados, não é? Temos uma hora com tantas profecias e visões, revelações, e a nossa teologia hoje é uma colcha de retalhos. Então, o que estamos guardando daquilo que nós estamos ouvindo da parte de Deus? Você já pensou nisso? A recomendação é para não permitir que o coração seja um coração esburacado, não é? Um coração muito sensível, um coração casca de ovo, um coração que guardou amarguras, ressentimentos, rancores, não é? Um coração que não tem graça, não é? Um coração marcado pelo ódio, um coração marcado pela amargura com relação a Deus, ou a família, os irmãos, amigos, pessoas, não é? Um coração que se entrega à ira com facilidade, não é? Um coração infantil facilmente experimentará, vamos dizer assim, uma buraqueira, não é? Então, é verdade, a minha amiga Lu está dizendo que a questão familiar muitas vezes é realmente complicada. É verdade, Lu. A irmã Edinalva por aqui, grande abraço, Edinalva Andrade. Oi, Edinalva. Minha prima Néia também, minha irmã Merilande, não é? Pastor Claudinei também, pastor, que bom, que bom. Irmã Eunice Santana, aleluia. Irmão Jonas Ferreira também, né? Meu amigo Guga. A questão familiar não pode ser algo que a gente viva o tempo todo tendo que voltar aos buracos criados pela família. Não há família perfeita. Nós precisamos de cura e de restauração. E a maioria dos buracos que a gente traz para a vida da família, do contexto onde nós fomos criados, da parentela, do contexto da cidade onde a gente nasceu, não é? Contexto cultural. Cada cidade tem o seu contexto, cada estado, cada região do Brasil tem o seu contexto, cada lugar do mundo tem o seu contexto, não é? A igreja de onde a gente vem, não é? Alguns buracos podem acontecer no contexto da igreja, dependendo da teologia, da pregação, não é? Que nós ouvimos, isso pode ser complicado. Agora, nós precisamos de ajuda para fechar essa buraqueira toda. Porque um coração com buracos, um coração que vaza, um coração que não segura a palavra que ouviu, um coração que não retém, que não guarda a palavra que Deus tem dado a nós, é um coração em perigo, é um coração vulnerável. É um coração, como diz o texto de Hebreus, na King James atualizada,
que o sentido literal da palavra desviemos é ser levado por uma forte correnteza. Quer dizer, o coração é arrastado para toda novidade que aparece. O coração é levado para todo ventre de doutrina. Parece o camarada pregando que agora o que importa é o amor, não importa mais nada. Um coração cheio de buracos que não guardou a sã doutrina, ouve uma mensagem melosa, não é? No mundo onde não há amor, onde o amor está esfriando como sinal do tempo do fim, no contexto da família, no contexto da igreja, no contexto da sociedade, um coração frágil, um coração de vedação equivocada, um coração mal vedado, ele vai ser arrastado, será levado, não é? Como Paulo recomenda aos Efésios, para não sermos levados como meninos por todo o vento de doutrina que aparece aí. O camarada diz lá, olha, esse ano é o ano da bênção, o ano vai terminar com uma grande bênção para a sua vida. O crente que não conhece Bíblia diz amém. Então, até agora, não houve uma grande bênção? Até este momento de outubro de 2020, não houve uma grande bênção para a nossa vida? Sim, quantas bênçãos nós recebemos neste período todo do Senhor, porque nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1 e em Colossenses Paulo vai dizer que Cristo é tudo o que nós precisamos. Mas um coração mal vedado, mal fechado, não é? Com uma vedação equivocada, errada, feita por nós mesmos, uma vedação que não é feita pelo Espírito através da palavra, será um coração que não retém as verdades ouvidas, não segura a palavra que recebeu. Queridos irmãos, queridas irmãs, meus amados do Senhor, é muito perigoso, é extremamente perigoso que o nosso coração seja um lugar tão vulnerável como tem sido. Qualquer atitude errada da família, nós nos inclinamos para a depressão. Qualquer atitude errada no corpo de Cristo, nós não vamos mais. Qualquer atitude errada de alguém conosco, nós já temos um problema de alma enorme. Porque o coração é frágil, é fraco, é débil, está doente, talvez esteja na UTI. Precisa de restauração agora, pela palavra, pelo poder do Espírito. E aí entra o discipulado. Entra um discipulado bíblico de alguém com maturidade, que sabe como fazer discípulos à luz da Bíblia e que vai ajudá-lo, vai restaurá-lo, vai equipá-lo para ser um cristão de coração restaurado, forte, não é? E não um lugar onde todo que é ouvido, é pregado, é ensinado, é declarado, entra e faz um estrago enorme na nossa vida. Então é vital, é fundamental que não existam buracos no seu coração. Sejam eles de que origem for, seja um ataque demoníaco, não é? Seja um ataque familiar, parental, eclesiástico, emocional, não é? Do mundo em que vivemos, seja um ataque na área relacional, em qualquer área da nossa vida. Vamos estar atentos, vamos estar pedindo ao Senhor que sonde o nosso coração. Certamente é por isto que o salmista pede, ora muitas vezes, ó Deus, sonda o meu coração e vê se há algum buraco nele, algum caminho mau. E guia-me, orienta-me. Aí o trabalho do bendito Espírito de guiar-nos pelo caminho de Deus. Louvado seja o grande nome do Senhor. Então, a primeira pergunta, queridos irmãos,
é se o nosso coração ele está bem vedado, ou se ele está vedado de uma maneira que não oferece nenhuma segurança para a nossa caminhada diária. Não é verdade? Então, esta é a primeira recomendação de Hebreus, no 2, não é? Versículo 1. Agora, qual é a sequela? Quais são os danos causados em nossa vida quando o coração é uma peneira? Quando o coração está cheio de buracos? Parece que às vezes a gente não dá muita importância para isso. Nós temos receio de mexer nas coisas do coração, ou porque já mexemos e fomos frustrados ou decepcionados, ou quem mexeu não teve ética, não teve sabedoria, não teve amor, não é? Mexeu e causou um buraco maior, e nós então agora nos escondemos, não é? Entramos numa caverna e decidimos que com o nosso coração ninguém trata mais. Isso é extremamente perigoso. Este não é o melhor caminho. O coração precisa de cura. O coração precisa de restauração, o coração precisa da palavra, o coração precisa do bálsamo, que é Cristo, o coração precisa do poder do Espírito, o coração precisa de ministração, o coração precisa que o Senhor venha com o seu poder pelo Espírito Santo e sare as nossas feridas e trate com nossos traumas, amarguras, mágoas, tatuagens, ofensas, não é? Decepções, frustrações, expectativas. Tínhamos uma expectativa, não se cumpriu. Quantas expectativas nossas no começo deste ano não se completaram? E se nós não vamos a Deus, o coração fica esburacado. Quantas coisas pensamos em fazer, quantos sonhos pensamos em realizar, não é verdade? Quantos encontros, viagens, projetos, cafés nós planejamos fazer e não fizemos praticamente nada. Se o coração não estiver bem vedado, nós vamos encontrar um culpado, nós vamos culpar alguém, nós vamos trazer a culpa para alguém, nós vamos viver infelizes, porque alguém será culpado porque não deu certo o que nós planejamos fazer. Não vemos a mão de Deus dizendo a cada um de nós: restaure o seu coração, restaure a sua vida, restaure a sua mente, restaure as suas emoções, restaure os seus relacionamentos. Aleluia! Isto é maravilhoso quando você restaura, quando você tem cura, quando você se levanta de vida bonita, então você olha para tudo ao redor e você dá glória a Deus, e você dá glória a Jesus Cristo, você dá glória ao Espírito Santo, e você diz: Deus, tu és soberano, tu tens o poder, Jesus, tu tens toda a autoridade, Espírito Santo, o teu movimento é santo, é maravilhoso, louvado seja Deus, mas o coração tem que estar firme, o coração não pode ter buracos, para você poder ver Deus trabalhando em todas as circunstâncias da sua vida. Você não está onde está, não casou com quem casou, não está vivendo como está vivendo, não está enfrentando as batalhas que está enfrentando, porque Deus está fora disso. Deus está nesta situação. Louvado seja o Senhor. Deus está aí, Deus está trabalhando, Deus está se movendo, Deus está fazendo uma obra maravilhosa na sua vida. Louvado seja Deus. Amém. Amém, prima Jane, Deus te abençoe, graças a Deus, não é? Aleluia, louvado seja o Senhor, podemos ver a mão de Deus tratando com a nossa vida, movendo-se na nossa vida e dizendo a todos nós: venham, o Senhor nos convida para a comunhão. Paulo vai dizer aos Coríntios que nós somos chamados à comunhão do seu Filho, a comunhão com o Pai, como diz 1 João, na sua carta, a comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho, esta comunhão que o Espírito gera, que o Espírito constrói, que o Espírito trabalha, que o Espírito realiza. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem.
Bom, mas eu quero pensar com vocês um pouquinho aqui. Qual é o estrago, vamos pensar assim, né? Ah, é verdade, prima, são pepitas de ouro, sim, muito bom. Obrigado. Quais são os estragos do coração se nós não nos apegamos, nos agarramos, nos atemos, não é? As verdades ouvidas de Hebreus capítulo 2, versículo 1. Quais são os prejuízos disto? Vamos ao capítulo 3. Veja o capítulo 3, versículo 7 de Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Ok? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje, não é amanhã, nem no domingo, nem no feriado, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Olha o que Deus fala daquele povo lá, e também de nós, se nós nos comportarmos assim. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Olha aí, tá vendo? Um coração com um buraco, você não acerta. Um coração emburacado leva-nos a errar sempre. Você erra hoje, errou ontem, erra amanhã. Buracos no coração. Erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Então aqui está um povo que viu Deus trabalhando 40 anos. Você lê a história do que Deus fez, como tirou aquele povo do Egito, como cuidou daquele povo no deserto de maneira maravilhosa, milagres e milagres e milagres. De que maneira tremenda Deus sustentou aquele povo, eles continuaram errando. Qual foi o erro daquele povo? Eles cometeram idolatria. Eles adoraram outros deuses. Eles se queixaram do que Deus estava dando a eles, estavam insatisfeitos. Eles murmuraram, eles se rebelaram. Eles não estavam felizes com o que Deus estava fazendo, a ponto de pedir codornizes. Um maná que recebiam era comida feita pelos anjos, mas eles queriam carne e eles ficaram com a sua carne satisfeita. Mas o texto do salmista nos diz que a alma definhou-lhes. A alma estava esburacada. A alma não tinha vida. A alma não tinha prazer em Deus. Por que não temos o desejo de orar? Por que não temos o desejo pela palavra? Por que não temos o desejo pela comunhão? Por que não temos o desejo de fazer investimento em missões? Por que não temos o desejo de buscar a Deus? Porque temos pressa na oração, pressa na palavra, pressa na comunhão? Por que não temos o desejo pela santidade, pela pureza, por uma vida que agrada a Deus? Porque a nossa comunhão ela é acompanhada das redes sociais e nós temos então comunhão com todo mundo. Isso é falta de reverência. Por quê? Porque o coração tem buracos. O coração não tem fome e sede por Deus, o coração não guardou o que ouviu, o coração errou, cada dia, cada dia, cada dia. Então, por quê? Porque nós não conhecemos os caminhos através dos quais Deus trabalha. Querido irmão, querida irmã, você está passando por lutas? Quem não está? Você está passando por tribulações? Quem não está passando? Você está enfrentando dificuldades? Você está perguntando até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Como o Salmo 13, 4 vezes o salmista pergunta até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Isso não para mais. Oh, você está enfrentando dificuldades? Você tem chorado diante de Deus? Você tem batalhas na sua alma? Você tem enfrentado crises fortes, não é? Eu quero perguntar, você está percebendo o caminho de Deus? Mas Josué, esse é o caminho de Deus para nós agora como igreja. O caminho de Deus é o caminho da batalha.
não é para colocar as armas no chão, é para levantar-se e continuar batalhando. O caminho de Deus agora é o caminho da tribulação, porque Paulo vai dizer em Romanos 5 que a tribulação produz, ele diz em 1 Coríntios que a tribulação produz, ele diz em Tiago que a tribulação produz, ele diz aos Hebreus que a tribulação produz. A tribulação produz em nós algo de Deus, algo bonito, algo que edifica, algo que leva a gente para frente. Oh, bendita tribulação, bendita batalha, bendita crise, bendita luta, bendita dificuldade, bendito obstáculo, bendita circunstância que nós não gostamos. Deus está trabalhando na sua vida. Então você precisa ver como está o seu coração, como está a sua prioridade, como diz minha amiga aqui, Gláucia Pragana, esposa do meu amigo pastor Adilson, aí gente muito boa do Ministério Casados para Sempre. Como está o seu coração? Não é? Esta gente aqui não conheceu os caminhos de Deus. Às vezes nós queremos o caminho do milagre, nós queremos o caminho da prosperidade, nós queremos o caminho que tudo dá certo, nós queremos os caminhos onde Deus diz sim para todas as coisas. Parecemos crianças mimadas, parecemos crianças que querem sempre que os pais digam sim para elas. Não é? Quando Deus, então, está dizendo a nós, neste tempo, nesta hora, nestes dias, eu tenho caminhos por onde eu quero que vocês andem por eles. Por quê? Conhecer os caminhos de Deus nesta hora. Porque, queridos, os caminhos que virão, os momentos que virão, os dias que se aproximam, são dias tremendos, com batalhas, com dificuldades. Claro, nós temos o Senhor, Ele promete guardar a igreja, Ele promete guardar a sua vida, Ele promete guardar a sua família. Deus guardou Ló. Ló era desobediente, Ló era um camarada complicado, Ló estava em Sodoma e Gomorra, numa cultura totalmente imunda, lasciva, imoral, e o Abraão intercede por Ló e Deus manda anjos a Sodoma e Gomorra para tirar Ló, para tirar a sua esposa que era incrédula, não é? E as suas filhas que eram imorais, o anjo vai lá e tira todo mundo de lá. Então Deus promete guardar aqueles que são dele, mas não será. Não vamos compreender isto, não vamos compreender o que Deus está fazendo, se não percebermos que o caminho de Deus é mais alto que o nosso. Deus não trabalha de maneira medíocre, não é? Nós queremos viver na periferia da vida cristã, nós queremos viver uma vida medíocre, queremos viver com uma cabeça de alho e uma cabeça de cebola, como aquele homem que recebeu uma grande herança, vivia na mendicância, e quando ele foi comunicado que era herdeiro de um grande dinheiro, ele disse aos repórteres que foram procurá-lo: não, muito obrigado, eu prefiro continuar vivendo a minha vida aqui com uma cabeça de alho e uma cabeça de cebola. E deixou a sua herança, eu não sei como terminou aquilo lá. Então, este coração mal vedado pode chegar aqui a um coração endurecido. Percebe? Você tem uma escada para baixo. O coração está mal vedado, o coração está cheio de buracos. Agora o coração está endurecido, não conhece os caminhos de Deus. Não entende que Deus está dizendo a nós: pare e pense. A minha leitura com este tempo é que Deus disse a nós como igreja: o culto que vocês estão prestando a mim, a adoração que vocês estão dando a mim, não me agrada. Deus parou os cultos de adoração. Os movimentos de adoração, os cultos públicos foram parados por um período por Deus. O que Deus disse? Eu não estou feliz, isto não me agrada, isto não tem levado a minha glória. As pregações que vocês estão fazendo não são sobre a minha glória, sobre a minha vontade, sobre o meu querer, sobre o que eu penso nas Escrituras. Vocês estão pregando o que vocês querem. São pregações de autoajuda, são pregações filosóficas, são pregações sem estudo bíblico.
são pregações sem exposição bíblica, são pregações apenas para ajudar pessoas a ficarem bem com a sua vida, não há confronto. A palavra é como espada que penetra, a palavra é como martelo que quebra, a palavra é como fogo do ourives que purifica o ouro, mas a pregação de hoje não penetra em nada, a pregação de hoje não quebra nada, e a pregação de hoje não purifica nada, porque nós nos tornamos pregadores politicamente corretos. Então, o Senhor nos disse nesse tempo, eu não estou feliz com o tipo de vida que vocês estão levando e com o tipo de igreja que vocês estão gerando. Será que nós percebemos isso? Então, o meu ministério tem que ser revisto, o seu ministério tem que ser reavaliado, a minha vida cristã tem que ser reavaliada, a sua vida cristã, os relacionamentos, as prioridades, o foco, o que estamos fazendo, essa vida ativista, essa atividade cristã toda, reunião, que não leva a nada. Não edifica, não constrói, não leva ao crescimento, não cura, não restaura, não discipula, não muda a mente. A mente evangélica é um grande escândalo hoje. Esta é a realidade. Então, o coração que está vazado, como diz o capítulo 2, endureceu-se. Ficou endurecido, porque não conheceu e não conhece os caminhos pelos quais Deus trabalha. Deus está trabalhando, Deus está fazendo uma obra maravilhosa na sua vida. Deus ama você, aleluia. Você não está feliz que Deus ama você? Você não está feliz que Deus convida você para a comunhão com Ele? Você não está feliz que Deus começou uma obra na sua vida e Ele vai completá-la? Você não está feliz de que Deus está guardando você, suprindo você, Deus está pronto para ouvir você? Muitas vezes nas Escrituras, quando o texto diz que Deus inclina o ouvido, é que Deus pega o seu ouvido e coloca próximo à nossa boca para ouvir o que nós estamos dizendo a Ele. Que coisa tremenda, que Deus fantástico, que trindade maravilhosa que trabalha pela nossa salvação e pela nossa santificação e para a nossa glorificação quando encontrarmos o Senhor. Bendito seja o seu nome. Então, primeiro, um coração que vaza tudo, não segura nada. Não segura nada. Depois, um coração, então, que se torna endurecido, porque não conheceu os caminhos de Deus. Mas tem o capítulo 4 que eu quero mostrar a vocês. Vamos ao capítulo 4 da carta aos Hebreus. O politicamente correto também se infiltrou nas igrejas. Não é à toa que há tantos que se dizem cristãos, acreditando e votando em comunistas. É verdade, irmã Lu. Esta é uma grande tragédia. Amém. Amém, Gláucia. Obrigado. Você sempre é uma serva ajudando. Muito obrigado. Deus te guarde. Capítulo 4 de Hebreus, versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de nós tenha falhado. Há um descanso de Deus para você. Para aquele povo lá no deserto, o descanso era a terra prometida. Abraão, o Deus que prometeu a Abraão que a descendência dele herdaria a terra, agora em Josué, eles colocam o pé na terra. Aleluia! Vá ao livro de Josué, veja a promessa cumprindo-se lá. O que Deus tem prometido, Ele fará. O que Deus tem declarado na sua palavra não cairá por terra. A palavra de Deus não falhará, não faltará. Ela cumprir-se-á, porque Deus não é homem para mentir. Está lá no livro de Números. Nem filho de homem para se arrepender. Tudo quanto Ele prometeu, Ele há de cumprir. Bendito seja Deus que cumpre a sua palavra. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem e o diabo também, que é o pai da mentira. Oh, Deus é o Deus da verdade. Jesus disse isso em João capítulo 8, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Louvado seja o Senhor, porque nós recebemos a verdade, abraçamos a verdade. João diz que nós somos filhos da verdade e ele tem alegria que os seus filhos andem na verdade. Louvado seja o seu grande nome. Mas no capítulo 4, o escritor diz: alguns falharam em entrar no descanso de Deus. A minha pergunta é: o seu coração, esta noite, está experimentando o descanso de Deus? Qual é o descanso?
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O descanso é não ser controlado pelas preocupações. O descanso é não ser controlado pelas ansiedades. O descanso é não ser controlado pelos temores, pelos medos, pelos pavores, pelas apreensões, pelas depressões. O descanso é ter um coração que confia no mesmo Deus que nos chamou, é o mesmo Deus que promete nos guardar. Já citamos aqui para você várias vezes a promessa de Apocalipse capítulo 3, da igreja de Filadélfia, porque guardastes a palavra da minha perseverança, a palavra da perseverança de Jesus, eu te guardarei da hora da provação que virá sobre todo o mundo. O Senhor promete guardar aqueles que guardaram. Não é qualquer um que você encontra na esquina e você diz, Deus vai guardar você. Não, é preciso guardar a palavra. Guardar ali é obedecer. Guardar ali é crer. Guardar ali é ter Cristo como Senhor e Salvador da vida. Não é? Esse é o compromisso de Deus com aqueles que guardaram a palavra da perseverança. Se o Instagram parar, meus irmãos do Instagram, eu vou retornar, tá bom? Fiquem aí. Então, alguns falharam em guardar o descanso de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 1. Vamos ver o versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por quê? Olha o que diz o restante do versículo. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nossos irmãos do Instagram estão retornando. Vamos aguardar um minutinho. Ok. Muito bem, graças a Deus. Então, percebe? Aqueles irmãos que não entraram no descanso, não entraram porque a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou para nada. Não teve nenhuma função na vida deles. Vi que a palavra que eles receberam não operou, como na carta de Paulo aos Tessalonicenses, que a palavra operou eficazmente na vida dos Tessalonicenses. Se você pegar Hebreus 4, versículo 2, nenhum efeito a palavra teve na vida dessa gente. Por isso eles não tinham descanso, por isso eles não podiam confiar, por isso eles não podiam crer que o Deus eterno, que criou o mundo e tudo o que nele há, e criou todas as coisas e enviou o seu Filho para ir à cruz em nosso lugar, revelando o seu amor por nós, e quando Jesus volta ao Pai, ele nos dá o Espírito Santo, e então nós temos toda a palavra para nos guiar nosso caminho. Este mesmo Deus que pode nos levar ao descanso diário, crendo que Deus tem o controle, crendo que a nossa vida não está na mão de nenhum vírus, a nossa vida não está na mão de nenhuma enfermidade, e de nenhum sistema, de nenhum governo, de nenhuma decisão eleitoral. Evidentemente que precisamos votar com sabedoria agora, como disse minha amiga Lu, para não votar em comunistas, em socialistas, em melancias, aqueles que são verdes por fora e vermelhos por dentro. Não é? Mesmo dentro da igreja, tem muita gente assim. Mas a nossa vida não está na mão desta turma. A nossa vida está na mão do Deus eterno. Porém, para esta gente, a palavra não aproveitou. Há um pastor conhecido meu, amigo, ele escreveu um determinado livro onde ele pergunta: por que será que irmãos que estão na fé há muitos anos, há 30, 40, 20, 30, 40, 50 anos, quando deveriam ser melhores maridos, melhores esposas, melhores papai, melhores mamãe, melhores diáconos, presbíteros, melhores vizinhos, melhores cidadãos, não é? Melhores parentes, depois de 10, 20, 30, 40, 50 anos de fé, estão piores. O que aconteceu?
não melhoraram, pioraram. O que aconteceu com a nossa igreja? O que aconteceu com a nossa vida? Que depois de décadas andando na fé, nós estamos no mesmo lugar. Nós estamos piores do que quando começamos. Agora, quando podemos ser mais úteis, mais espirituais, você está com cabelo branco, como eu estou? Está com cabelo grisalho, como eu estou, ou sem cabelo? É hora de ser mais útil. É hora de ser mais espiritual. É hora de entrar no descanso de Deus a cada dia, de não ficar vivendo num vale de ossos secos, de lembranças secas, de fatos secos, de amarguras, de rancores. Não fez, não foi, fulano não fez isso, fulano não fez aquilo, a minha esposa não agiu assim, o meu marido não fez assim, os meus pais não agiram dessa maneira, aquele pastor me fez tal coisa, aquela igreja me causou tal estrago, o professor me disse aquilo, o vizinho me falou aquilo. Meus irmãos, quando vamos sair desse vale de ossos secos, desse cemitério de obras mortas? Não pode haver descanso quem vive atormentado por esses fantasmas espirituais, emocionais, psíquicos, relacionais, parentais, familiares, culturais, seja lá de onde for. A vida vira algo parecido com aquele filme Caça-Fantasmas. Crentes que vivem caçando fantasmas o tempo todo. A vida deles é uma casa de horrores. A alma é uma casa de horrores. A mente é uma casa de horrores. O viver diário é uma casa de horrores, porque nunca são curados, nunca são restaurados. É isso que aquele meu amigo pastor estava comentando no livro que ele escreveu. Ele pergunta por que pessoas com tanto tempo de caminhada na vida cristã não mudaram. Porque a palavra que receberam vazou, coração endureceu, não conheceram o caminho do Senhor. E a palavra não teve nenhum proveito na vida deles, porque não acompanhou com a fé. Agora você pode perguntar, mas por que não acompanhou com a fé? Porque, queridos, a fé vem pelo ouvir da Bíblia. Perdão. A fé vem pelo ouvir da palavra e da palavra de Deus. Romanos capítulo 10. Aquele cristão não lê Bíblia, aquela irmã não lê Bíblia, aquele irmão não lê Bíblia, quando lê de qualquer maneira, lê sem reverência, lê de qualquer forma, ora, a palavra não entra. E quando entra, encontra um coração com um buraco, a palavra vai embora. A palavra vai embora. Encontra um coração que não quer os caminhos de Deus, não tem prazer nos caminhos de Deus, não se deleita nos caminhos de Deus. Quando Deus diz não, nesse período com esse vírus, Deus está dizendo a nós não para muitas coisas. Cada um de nós precisa descobrir o quê, como, não é? E é muito complicado ainda perceber que muitos irmãos ainda esperam uma vida que vai voltar ao normal. Não haverá mais uma vida normal. Como nós conhecemos, não haverá mais um ministério normal, uma igreja normal, uma vida normal, uma pregação normal. Não haverá mais. A pregação precisa nos incomodar. A pregação precisa vir a nós e mexer com a nossa vida. Como eu já citei aqui, a pregação precisa ser uma espada que penetra até o lugar mais profundo da nossa vida para dividir aquilo que é de Deus daquilo que é do homem, aquilo que é espiritual daquilo que é almático. A palavra precisa vir como um martelo que quebra a teia de espinhos, a barreira, a rocha criada na nossa mente, para impedir que a palavra entre. Então a palavra vem e quebra e traz quebrantamento ao nosso coração. E a palavra vem para purificar, para limpar. Jesus disse aos discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então essa palavra que vazou e que produziu um coração que não quer os caminhos de Deus,
não foi acompanhada pela fé porque não há Bíblia. Ninguém cresce na fé sem Bíblia. Não, eu não posso orar por você e dizer, Senhor, que o meu irmão cresça na fé. Ó, Senhor, que a minha irmã cresça na fé. Se você não lê a Bíblia, a minha oração leva a nada. Para que você cresça e eu ore pelo seu crescimento, você precisa comer a palavra, alimentar-se dela, amar a palavra, apaixonar-se pela Bíblia, tê-la como seu livro diário, de maneira séria, reverente, grave, santa, pura, ajoelhar-se diante de Deus e permitir que a palavra entre e mude sua cabeça, sua mente, a minha cabeça, a minha mente, comportamentos, crenças, crendices, achômetros, decisões da nossa vida. Nós estamos cheios de todo esse sincretismo que existe aí. Então a palavra não lhes aproveitou. Eu quero citar mais uma coisa, pelo menos, do resultado de alguém que tem um coração cheio de buracos. O que aconteceu então? Vamos ao capítulo 5, versículo 11. Capítulo 5, versículo 11. Perdão, irmãos, a minha garganta hoje está bem pesada. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer. O quê? Mas ele diz, e difíceis de explicar. Porquanto vos tende tornados tardios em ouvir. Capítulo 5, versículo 11. Vamos ver a King James. A King James diz tem uma frase interessante. Quanto a isso, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Indolentes para aprender. Ou tardios para ouvir. Uma tradução mais antiga diz o seguinte: os membros do entendimento que são acionados quando nós ouvimos a palavra, esse mecanismo do entendimento para mover-se, para receber, para compreender, para assimilar, para digerir, para guardar, para nos levar à prática, os membros do entendimento que deveriam movimentar-se ao ouvir da palavra, estes membros estão atrofiados, enrijecidos, estão truncados, não se movem pela indolência, pela lentidão. Deus falou a primeira vez, a palavra foi embora. Deus falou a segunda vez, nós não gostamos do caminho que Deus nos deu. Quando Deus nos disse, não vá pelo caminho que você quer, não faça da maneira como você planejou, não fale da maneira como você pensa que é certo, não responda da maneira como o teu ego gosta, não se comporte da maneira como seus pais, como sua família, como a sua cultura, se eles o fizeram de maneira equivocada. Não se comporte defendendo os seus direitos, a sua reputação. É isto que o capítulo 3 está dizendo. Os caminhos de Deus são diferentes do nosso. Mas nós somos autossuficientes. Nós entendemos que já sabemos, nós podemos. Estamos na igreja há tanto tempo, não é? Já fizemos isto, já fizemos aquilo, já lideramos aqui, lideramos ali, já preguei aqui, já preguei ali. Ah, isso aí é galho fraco. Deus está dizendo, não é esse o caminho que eu tenho para a sua vida. Eu tenho um caminho melhor, alto, bonito, de coisas tremendas para a sua vida. E nós, arrogantemente, soberbamente, teimosamente, dizemos, não, eu quero andar no meu próprio caminho.
E então esse próprio caminho nos leva não para o descanso, mas para esse lugar onde estamos, atribulados. Não estamos felizes. A nossa preocupação maior é não ser contaminado pelo Covid, é parar esta coisa. Quando a nossa preocupação maior deveria ser não ser contaminado pelo pecado. Não permitirmos que o pecado com suas raízes, o pecado com suas estratégias, o pecado com sua mente carnal, o pecado com suas sugestões, induções, decisões, conselhos, tome a nossa mente e nos leve a fazer o que o pecado deseja. O pecado é uma mente dentro de nós. Paulo diz em Romanos 7, é a mente do pecado que luta contra a mente do espírito que dá vida. Em Cristo podemos ter vitória, mas quando queremos o nosso próprio caminho, então nós vamos ceder ao pecado, ceder às paixões, ceder às tentações, ceder às inclinações da carne. Este é o nosso caminho. O caminho de Deus é um outro caminho, é um caminho mais alto. É um caminho nos lugares altos, é um caminho no Monte Hermon, para onde Salomão leva a Sulamita, para onde o amado quer levar a noiva. É o caminho dos lugares altos. Então, a mente desta gente agora, depois deles descerem, não consegue mais pensar. Não consegue mais receber nada e responder. Eu quero perguntar a você, como está a sua mente, sua cabeça esta noite, sua cuca, como está? Você consegue dar boas-vindas ao Senhor na sua mente? Quando o Senhor desembarca na sua mente, Ele é bem-vindo. Quando o Espírito vem à sua mente com a palavra, você o sauda com alegria, com harpa, com louvor, com gratidão, com adoração. Aleluia! Oh Deus eterno, Tu és bem-vindo à minha vida, Tu és bem-vindo ao meu coração, à minha mente, vem com Tua palavra, quebra o que não te agrada, limpa o que entristece a Tua presença, oh, remove os bloqueios, remove os impedimentos, remove aquilo que não é Teu, oh, bendito Senhor, que a Tua palavra venha de maneira poderosa sobre a nossa vida, a nossa mente. Como é a sua mente esta noite? Como está a sua mente esta noite? Você está perturbada? Você está perturbado? Você está inquieto? Está preocupado? Você está com medo? Você está enfeitiçado na sua mente? Você está com a sua mente roubada? Sua mente está flutuando para lá e para cá e para lá? Como está a sua mente esta noite? Eu quero encorajá-lo a trazer a sua mente em rendição, a sua mente com humildade, a sua mente em quebrantamento. Eu quero encorajá-lo a trazer o seu coração em quebrantamento diante daquele que é o Senhor de toda a terra. Ele ama você e pelo seu Espírito Ele quer guiá-lo a um lugar de descanso no seu coração, no seu homem interior, na sua vida interior. Esta gente não podia ouvir coisas maiores, mais profundas. É gente que tinha que ficar ali no beabá, naquele vale de ossos secos, naquele cemitério de obras mortas, aquela coisinha ali, aquela papinha da vida cristã, não sai dali. Deus vai dar a vitória, amém. Mas não tem vitória em nada. Profetiza, aí profetiza para aquele, profetiza para o outro profetiza para ele, profetiza para ela, mas não sai do lugar. Não sai do lugar. Então, eles não podiam ouvir coisas profundas. Deus quer levar você para verdades profundas da palavra, para as riquezas insondáveis da graça de Deus. Deus quer levar você para uma comunhão maior, para prepará-lo para o tempo que virá, para as batalhas que virão, para as perdas, para os danos. Meus irmãos, nós vamos perceber, nós veremos e saberemos de mais pessoas do nosso relacionamento que foram embora com esta doença, que foram embora com este tempo, que o Senhor chamou, o Senhor levou, outros que não eram do Senhor. Vamos ter mais gente doente, vamos ter mais gente com batalhas, vamos ter mais limitações, vamos ter mais confinamentos.
o tempo que nos espera e o mundo que nos espera é um mundo duplamente difícil, sem intimidade com Deus, sem a palavra de Deus, sem um coração que segue o caminho de Deus, sem o descanso de Deus, sem uma mente que está pronta para trabalhar com a palavra ministrada, uma mente fechada, enferrujada, atrofiada, doente. Esta mente corre perigos enormes neste tempo. Então eu quero convidá-lo a trazer a sua mente para Jesus e permitir que Jesus quebrante o seu coração. Que você se humilhe diante dele agora, hoje. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu quero fazer mudanças. Senhor, eu quero tomar o teu caminho. Senhor, eu quero ir ao teu descanso. Eu quero fechar os buracos da minha vida. Todos eles. Porque o texto vai dizer, com efeito, no versículo 12, capítulo 5, vocês deviam ser mestres, deviam estar ensinando, discipulando, a não ser os crentes novos, bem novos, os bebês que acabaram de nascer, mas todos nós deveríamos estar ensinando pessoas, fazendo discípulos, restaurando vidas, equipando pessoas. Quem foi que disse a nós que a vida cristã é atividade, é movimento, é curso, é sentar no banco, levantar a mão, sentir arrepio, bater palma, dizer glória, aleluia, amém, sai dali, não mudou a mente. Eu não estou dizendo que fazer curso é errado. Eu não estou dizendo que não ter uma atividade na igreja está equivocada. Eu não estou dizendo que dizer amém, aleluia, glória a Deus não pode ser dito. Não é isso que estou dizendo. Vocês entendem? Essa gente não podia receber nada mais que tinha a característica da profundidade, da altura, do comprimento e da largura do amor de Deus. Novamente, vocês necessitam que alguém vos ensine de novo. E de novo. É assim que eu me sinto quando falo para casais, muitas vezes. Marido, ame a sua mulher. O camarada já está careca ou cabeludo, para que os carecas não fiquem ofendidos, de ouvir isso, mas ele continua sem amar a esposa, nem sabe o que é amar a esposa e não sabe como amar a sua esposa. Mulheres, obedecei os vossos maridos como ao Senhor. A mulher não sabe o que significa isso, não é? Já ouviu 10 vezes, já fez todo tipo de seminário que se imagina, mas não vai, não anda, por quê? É menina. É infantil, é mente pequena, é infantil aquele homem, é menino, é bebê, é uma mente pequena, não está aberta para ouvir o que Deus tem para ele. Deus quer levá-lo a águas profundas, Deus quer levar vocês a um mar maior, a um mar profundo, a uma vida maior, uma vida abundante. E podemos então fazer todas essas coisas e sermos uma bênção para a glória de Deus. Mas vocês, novamente, diz o escritor, precisam aprender de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Beabá, ba. Beebé, bé. Beebi, bi. Beobó, bó. Beobu, bu. Novamente, tem que aprender o ABC da vida cristã de novo. Não é? Tem que voltar para a primeira cartilha novamente. Que estrago, que dano esta mente experimentou. Estes precisam de leite e não de alimento sólido. E aí o escritor aqui diz no versículo 13, todo que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Por quê? Porque é criança. Não sabe explicar a fé, não sabe explicar a razão da fé, não sabe explicar a obra da cruz, a justificação, a remissão, a substituição, o processo de santificação e o processo de glorificação. Não sabe explicar o ministério do Espírito Santo. Não sabe explicar os dons dados à igreja. Não sabe falar das Escrituras. Não é? Não sabe expor a palavra, porque é criança. É inexperiente na palavra da retidão, que é a palavra da justiça. É a palavra do caminho de Deus. No versículo 14, para concluir, o escritor diz, mas o alimento sólido, para quem é? É para os adultos, para aqueles que estão crescendo, amadurecendo, indo à maturidade, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Por Deus, meus irmãos, minhas irmãs, vamos crescer, vamos avançar, vamos nos mover, vamos nos movimentar, vamos correr a boa corrida, não dando golpes no ar, não correndo em vão, e vamos lutar não dando golpes no ar.
eu li uma história, eu vi uma história de um camarada que está lutando no ringue e ele apanhou muito no primeiro round. E quando ele encosta lá para ser ajudado pelo seu treinador, o treinador diz para ele, olha, fica firme lá e vai para o segundo round e bate nele, porque ele não bateu em você nenhuma vez. Ele não alcançou você. E aí o camarada que apanhou um bocado disse para o treinador, então fica atento, porque se ele não me bateu nenhuma vez, alguém está me batendo. Alguém me pegou. A igreja está, de certa forma, assim. Ela está levando pancada de todo lado e diz que está tudo bem. Perdemos várias questões no Brasil, nós perdemos por causa de uma fé fraquíssima. Vários movimentos estão crescendo, tomando posições, até na área política, na área educacional, na área eclesiástica. Já temos movimentos dentro da igreja, minando a igreja, estragando a igreja, confundindo a igreja, roubando a igreja. E a igreja, então, fica dando glória a Deus, aleluia. A igreja não percebe que nós estamos perdendo muitas batalhas, porque falta gente que tem o alimento sólido, a palavra da verdade. É para os adultos, é para os que estão indo à maturidade, é para a gente de vida bonita, é para a gente de vida que está mudando a mente. Eu vou dizer uma coisa aqui, não se escandalize, não tenha uma mente de crente gospel. A palavra gospel é evangelho, então o que eu estou dizendo é, não tenha uma mente com este evangelho barato que está aí. Tenha uma mente baseada no evangelho do Novo Testamento, não é? Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que é bem, o que é mal, o que é santo, o que é profano, o que é sagrado, o que não tem nenhuma posição de sagrado. Qual é a verdade, o que é mentira, o que é teologia saudável, o que é teologia suja. Então, este pessoal aqui de Hebreus vai descendo, 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 descendo. Primeiro, a vida está emburacada. A palavra é dada, eles não seguram. Será que você vai segurar a palavra desta noite? Será que você vai reter a palavra desta noite? Você foi para tantas lives desta semana. Será que você vai reter a palavra que Deus está dando a você? Vai segurá-la, vai amá-la, vai retê-la, vai agarrar-se a ela. Vai dizer, Deus, eu quero esta palavra. Porque é a palavra de Deus. Não por causa do pregador, não por causa do pastor Josué, mas por causa da palavra de Deus em si. Ela é preciosa, ela é puríssima, ela é pura, diz o Salmo 19. Não é? Então, eles tinham a vida toda cheia de buracos. No capítulo 2, a palavra foi embora. No capítulo 3, eles tomaram seus próprios caminhos. Eles fizeram o que eles quiseram com a sua própria vida. Como é que está a sua vida esta noite? Quem é que está tomando decisões na sua vida? É você? Quem está tomando as decisões da família? Nós estamos consultando o Senhor, nós estamos ouvindo o Senhor, nós estamos buscando a Deus para ouvir o que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus tem em mente, o que vamos fazer. Nós queremos conhecer a vontade de Deus para esta hora, queremos ouvir o que Deus pensa deste tempo. Para onde vamos? Como será o mundo? Deus não fará nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus quer revelar à sua igreja o caminho por onde Ele vai, o caminho por onde Ele nos chama. Mas Deus não revela aos irreverentes, aos impuros, aos idólatras, aos mentirosos, aos lascivos, aos negligentes, aos indolentes. Deus não revela nada. É preciso ter um coração que tem fome e sede de Deus, que deseja o Senhor, que o busca para valer. No capítulo 4, então, a palavra não lhes aproveitou, porque ela foi embora. Não foi acompanhada de fé, porque não tendo Bíblia na sua vida diária, não há fé que cresce. A fé não é robusta, não é saudável. A fé não está quebrada. Se ela está na palavra, não precisa ser restaurada. E então você cresce. Você não é um bebê, você não é uma menina, você não é um menino, a menos que você tenha nascido de novo por estes dias. Caso contrário, todos nós que já nascemos por algum tempo, temos uma ordem, um mandamento para crescer, para amadurecer, para subir, para sermos úteis agora. Muito úteis neste tempo. Estamos num tempo onde os pastores estão escassos, pastores de almas.
Eu não estou falando de gestores, administradores, showmans, eu não estou falando de palhaços no púlpito, eu não estou falando de gente que dirige uma boa liturgia, eu não estou falando de gente que administra bem. Estou falando de pastores, homens e mulheres chamados para cuidar do rebanho do Senhor. Este grupo está em extinção. Será você um homem que Deus está chamando para o pastorado? Será você uma mulher que Deus está chamando para o pastorado? Será você um casal que Deus está chamando para serem pastores? Será você um pastor que Deus está querendo reavivar a sua vida, trazer fogo sobre o seu coração? Aleluia! Oh, glória a Deus! Você não pode ser um pastor sem fogo. Você não pode ser uma pastora sem fogo, um líder sem fogo, um cristão sem fogo, um missionário, um marido, uma esposa, um pai, um vizinho, um cristão sem fogo você não pode ser. Oh, que esta noite Deus nos encha com o seu espírito. Aleluia! Que o fogo venha do céu, que os céus se abram sobre nós e o fogo desça como no dia de Pentecostes, como nos avivamentos da história. Louvado seja o Senhor! Então eu quero encorajá-lo nesta noite a vir ao Senhor e trazer o seu coração para Ele e permitir que o Espírito Santo sonde o seu coração. É verdade, que Ele sonde o seu coração e que Ele mostre a você onde estão os buracos, onde a palavra está vazando, onde a palavra está indo embora. Por que você não guarda a palavra? Por que não retém a palavra? Por que não segura a palavra? Por que a palavra não opera em você aquilo que ela promete fazer? Então, meus irmãos, quando fizermos isto, o Senhor vai encher a nossa vida com a sua presença. E rios de água viva fluirão do nosso interior. Pessoas com sedes serão dessedentadas através da água que corre pela nossa vida. Pessoas com fome serão alimentadas através do pão que nós vamos dar àqueles que estão com fome. Aleluia. Oh, nós seremos bons dispenseiros dos mistérios de Deus. Aleluia. Vamos abrir a despensa e vamos dar de comer àqueles que têm fome e sede. Louvado seja o Senhor. Cheios do Espírito Santo, cheios do fogo de Deus. Este é um tempo onde não há pastores e não há profetas, e não há mestres. Não há pastores, não há profetas e não há mestres, e a palavra está se tornando muito rara, como nos dias de Samuel. A lâmpada do templo está apagada. A lâmpada do templo está apagada, e a glória de Deus se foi. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Precisamos pedir perdão pela igreja. Precisamos pedir perdão pelos pastores. Precisamos pedir perdão pela nossa própria vida, pela nossa família, para que a glória de Deus retorne. Para que a palavra seja dada, para que Deus levante profetas, para que Deus levante homens e mulheres, sacerdotes que intercedem diante de Deus. Maridos que são sacerdotes do lar. Para que Deus levante pastores que cuidam de ovelhas. Não coaches, não mentores. Não gestores. Isso é brincadeira. Isso é coisa de gente que não lê Bíblia, não estudou Bíblia e provavelmente não se converteu. Isso é coisa de gente que não leva Deus a sério, que está brincando no púlpito. Deus vai julgar esta gente. Deus vai trazer disciplina a esta gente que está brincando com o Evangelho, brincando com a palavra, brincando com o rebanho, brincando com a igreja e brincando com a glória de Deus. Quem estiver vivo verá o que Deus vai fazer com esta turma que está fazendo da igreja o quintal da sua casa. Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos guarde, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Pai, guarda-nos de sermos brincalhões, humoristas, com aquilo que não deve. Guarda-nos de sermos humanos, no sentido de tratar a tua palavra, de sermos humanistas, de tratarmos a tua palavra sem a devida reverência, santidade, sem a devida gravidade. Que nesta noite, Senhor, venha o teu temor sobre nós. Ó Senhor, o que é o teu temor? Senhor, o teu temor é não fazer nada sem ouvir o Senhor. Oh, Senhor, o temor a Ti é fazer nada até que o Senhor diga para fazer. É ouvir o Teu conselho. Faz de nós um povo em todo lugar
aqui na live, onde a tua igreja está. Faz da tua igreja uma igreja que te ouve, que te busca, que te obedece. Uma igreja que vai para missões, uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que envia missionários, uma igreja que sustenta obreiros no campo de missões, uma igreja que faz discípulos, uma igreja que ama o Senhor, ama a palavra, prega a palavra, que santifica a vida, que cuida da família. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Faz de nós uma igreja bonita no Brasil e no mundo, para a glória do teu nome. Para que a tua glória seja vista, o bom perfume seja exalado, Cristo seja conhecido, ele tenha primazia, ele suba e nós diminuamos, Jesus cresça e nós fiquemos bem pequeninos. Ajuda-nos, Senhor, ajuda os meus irmãos, ajuda minhas irmãs, os meus amigos pastores, missionários, líderes, presbíteros, pastoras. Ó Jesus, ajuda-nos, cura-nos, restaura-nos, cura-nos, Senhor. Cura as enfermidades físicas, anima, fortalece. Senhor, tu sabes como foi a minha batalha hoje. Tu sabes que o meu coração estava em batalhas, em lutas, em guerra. Senhor, eu vim aqui pela fé. Eu vim aqui dependendo de ti e crendo que tu nos daria a palavra nesta noite. Louvado seja o teu grande nome. Porque tu usaste este servo, este vaso, Senhor. Senhor, eu nada sou. Miserável homem que eu sou, Senhor. Quem me livrará dessa batalha com o homem velho? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Encoraja os meus irmãos e as minhas irmãs. Anima-os, fortaleça-os. Encoraja cada família, cura, restaura. Opera com poder, Senhor. Dá alegria, dá ânimo, dá vigor, dá entusiasmo, no poder do Espírito Santo, para a glória do teu nome. Cura os enfermos deste tempo, com a enfermidade desta hora, ou com qualquer outra enfermidade, que nós repreendemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amém, amém. Obrigado, Glaucio. Obrigado, Adilson. Amém. Que bênção, querido pastor Josué. MS. Muito bom. Gostei da abreviação. Fomos tremendamente abençoados. Agora eu vou falar quem é você, pastor Josué MS. Mais fácil, mais prático. Um beijo no coração de todos vocês. Alessandro Rupê, grande abraço. Amém. É verdade, tempo de concerto, Alessandro. Neuza Lima, grande abraço. Estela Meira, grande abraço. Rodrigo Canedo, grande abraço. Fique firme aí. Irmã Terezinha, perdoa-nos, Senhor, é verdade. Aleluia. Amém, grande abraço. Márcia de Carvalho, grande abraço. Amém. Abraço, Márcia, para toda a turma aí. Amém, amém. Amém, graças a Deus. Alessandra Bueno, grande abraço. Marta Pires Farage, minha ovelha, grande abraço. Abraço, Delaine. Amém. Abraço, Silene, Deus te guarde. Minha cunhada, Deus guarde você, Deus te abençoe. Abraço, Esté, Deus te abençoe, minha irmã. Deus guarde você. Abraço dele, Deus te guarde. Dulce, minha prima, amém. Obrigado, prima, pelas suas orações. Deus guarde você. Obrigado. Preciso de forças revigoradas mesmo, é verdade. Amém, amém, amém. Orem por mim. Amém, amém, Neia. Deus te abençoe. Fique firme. Jane, minha prima. Firme aí, Jane. Deus está trabalhando. Merilande, minha irmã, 2 vezes. Fique firme aí, Merilande. Georgina, lá do nosso grupo de discipulado. Amém. Georgina, fique firme. Amém. Bom descanso. Bia Pires, Bia. Tudo bem? Saúde bem? Bom te ver, Bia. Irmã Roseli também, do grupo de discipulado. Fique firme, irmã Roseli. Majô também, fique firme aí. Amém? Obrigado, irmã Roseli. Grande abraço. Alessandra, grande abraço. Amém? Obrigado, queridos, pelo tempo. Obrigado por terem vindo. Me perdoem por ter avisado muito perto do horário, mas eu não tinha outra alternativa hoje. Os dias são de muitas batalhas e, às vezes, a gente não faz o que a gente quer, não é? A gente faz como Deus quer. Pastor Vanderlei, companheiro aí do Evangelho, obrigado. Fique firme, Vanderlei. Deus te abençoe. Lu, muito obrigado pela sua ajuda, cooperação, pela divulgação. Obrigado, Lu. Obrigado. Minha filha vai ficar bem, em nome de Jesus. Eu creio. Por causa do Senhor Jesus, né? Obrigado, obrigado, Ieda. Firme aí. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Uma boa noite, um bom descanso, um bom tempo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Se o Senhor voltar, então a live é no céu para sempre.
para sempre, para sempre. Aleluia. Pepitas de ouro, prima, você profetizou. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Fiquem firmes no Senhor. Fiquem firmes no Senhor. Fiquem firmes no Senhor, aguardando o arrebatamento. Vivamos estes dias com os olhos, como diz Tiago, levante os vossos olhos, porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, Merilande, irmã intercessora. Muito obrigado. Vamos lá. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus permitir. Amém. Amém, amém. Vamos lá. Muito obrigado.